boa tarde. Eu sou Ana Beatriz, professora do futuro, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o 36º exame de ordem unificado. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre processo do trabalho. Se você quiser acompanhar comigo, nós estamos na prova branca no tipo 1, tá? E aí o tema processo do trabalho começa a partir da questão 76. Eu vou aqui utilizar a tela do computador para ler a questão, por isso que eu vou estar olhando para cá, mas a questão vai aparecer aí para vocês na tela. 76. Amanda ajuizou reclamação trabalhista contra a Sociedade Empresária Brinquedos Infantis Limitada, na qual atuou como caixa durante 7 meses. A reclamada foi citada e apresentou defesa sem sigilo no sistema PJE, com os documentos correspondentes 2 dias antes da audiência. No dia da audiência, feito pregão, a juíza tentou a conciliação entre as partes, sem sucesso. Então recebeu formalmente a defesa e deu vista ao advogado da autora. Após analisar a contestação em mesa, a advogada de Amanda pediu a palavra e, pela ordem, requeriu a desistência da reclamação trabalhista, com o que não concordou o advogado da reclamada. Importante isso. Considerando a situação e as normas previstas na CLT, assinale a alternativa correta. Então vejam que o enunciado está pedindo para você a alternativa correta, isso é importante, tá? Já se atente a isso para que você não seja enganado aí e assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, a desistência pode ser homologada, porque requerida antes do início da instrução. Bom, sobre a desistência da ação, existe um momento processual oportuno para que ela seja formulada, tá? Para que esse pedido seja feito. E aí não tem relação com o início ou não da instrução. O fato gerador é outro, tá? Então, já digo para vocês que a alternativa A está incorreta. Alternativa B. O requerimento deve ser homologado pelo magistrado, uma vez que a desistência jamais depende da concordância do reclamado. Bom, será que o reclamante pode mesmo, a seu bel prazer, em qualquer momento processual, solicitar a desistência da ação? Poder pode, mas o reclamado precisa concordar com isso, tá? Em algum momento processual que a gente vê mais pra frente. Existe um momento processual que é imprescindível a concordância da parte contrária. Então, a alternativa B está incorreta, porque ela diz que a concordância jamais depende, a desistência jamais depende da concordância do reclamado. Então, a alternativa B é incorreta. Alternativa C. A desistência não poderá ser homologada, porque, tendo a contestação sido ofertada, a desistência depende da concordância do reclamado. E é exatamente isso. Uma vez que a contestação foi oferecida pela parte reclamada, a desistência até pode ser homologada, desde que haja concordância do reclamado. Isso está lá no artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Diz assim a legislação: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, na questão 76, a alternativa correta é a alternativa C. Mas vamos ver a alternativa D, por que está incorreta? O requerimento não pode ser atendido, porque tanto a desistência quanto a renúncia dependem da aquiescência do reclamado, se a defesa tiver sido ofertada sem sigilo. Então, nós já vimos aí na lei que a desistência, depois de oferecida a contestação, depende sim da concordância do reclamado, mas não tem nenhuma relação se a defesa foi apresentada em sigilo ou não. Isso é só uma tentativa aí do legislador de enganar você, tá? Então, no nosso caso, na questão 76, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima questão, questão 77, que diz assim: no bojo de uma execução trabalhista, o juízo, a requerimento da parte, utilizou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar apreender dinheiro ou bens do executado, não tendo sucesso. O juízo, também a requerimento da exequente, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, em face dos sócios, que foram citados e se manifestaram diante dos argumentos apresentados. O IDPJ foi julgado improcedente, isentando os sócios de qualquer responsabilidade. Considerando a situação de fato e a previsão legal, assinale a afirmativa
correta. Então, mais uma vez, o enunciado vai pedir aí para nós a alternativa correta, tá? Se atente a isso. Então, alternativa A. A exequente poderá interpor recurso de agravo de petição. Será que é isso? Vejam que no nosso enunciado ele traz a informação de que nós estamos na fase de execução do processo. Então, recurso na execução, cabe agravo de petição, tá? Isso já é aí uma diquinha para você memorizar. Onde está isso? Está lá no artigo 897, a linha A da CLT. Vamos ler? Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, aqui na questão 77, a alternativa correta é a alternativa A. Estamos na fase de execução, então, da decisão na execução, cabe agravo de petição. Vamos ver por que a B está errada. Não caberá recurso da decisão em referência por ser interlocutória. A decisão interlocutória são decisões que não colocam fim ao processo. São meras decisões de curso processual. E neste caso, a sentença que julgou improcedente o IDPJ não se trata de uma decisão interlocutória. Se a parte não recorrer, ela não poderá discutir isso jamais. Então, não é decisão interlocutória, é decisão terminativa do feito. Então, a alternativa B aqui está incorreta. Alternativa C. Caberá à exequente, se desejar, interpor recurso ordinário. Bom, o recurso ordinário é um recurso cabível na fase de conhecimento contra a sentença de mérito, mas na execução não cabe RO, recurso ordinário. Na execução cabe agravo de petição. E por isso que a alternativa C está incorreta também. Alternativa D. A exequente poderá interpor agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso cabível quando o recurso principal não for conhecido, não for recebido. Aí a gente pode interpor agravo de instrumento para destrancar o recurso principal, mas não é o caso aqui do nosso exemplo. Aqui no nosso exemplo, como se trata de uma execução, a requerente, a exequente aí vai ter que interpor agravo de petição. Então, a alternativa da 77, a correta é a A. 78. Tá aí na tela para vocês. Numa execução trabalhista, o juiz homologou os cálculos do exequente, declarando o devido valor de R$30 mil. Instado a pagar voluntariamente a dívida, o executado quedou-se inerte e, após requerimento do exequente, o juiz acionou o convênio com o Banco Central para bloqueio do numerário nos ativos financeiros da empresa. A ferramenta de bloqueio conseguiu, após várias tentativas, capturar R$20 mil das contas do executado. Diante dessa situação e das disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá na alternativa A. O enunciado está novamente pedindo para a gente a alternativa correta. A A diz assim: a empresa poderá, de plano, ajuizar embargos à execução, que serão apreciados, porque não é necessário a garantia do juízo. Bom, sobre os embargos à execução, esse tema está lá no artigo 884 da CLT. Vamos abrir o artigo para que a gente possa entender. Vamos lá no caput. Garantida a execução ou penhorar dos bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Então, vejam lá no início, garantida a execução. Para que eu possa interpor embargos, a execução precisa estar garantida. E nesse caso, a alternativa A está errada, porque está dizendo que o executado pode interpor embargos em qualquer momento, independente da garantia da execução. Errado. B. O executado ainda não poderá ajuizar embargos à execução. E, se o fizer, não serão apreciados, porque o juízo não se encontra integralmente garantido. Exatamente isso. A execução precisa estar garantida para que eu possa ajuizar embargos à execução. Então, a alternativa correta é a alternativa B, na questão 78. Vamos ler a C? Os embargos à execução podem ser ajuizados e apreciados,
porque já se conseguiu apreender mais da metade do valor exequendo, o que é requisito previsto na CLT. Alternativa incorreta. A execução precisa estar integralmente garantida. E alternativa D, a empresa não poderá embargar, porque não existe tal previsão na CLT. Muito errado, tá? A previsão do embargo está lá no artigo 884, como a gente já leu aqui. Certo? Então, na questão 78, alternativa... Vamos então para a questão 79. Na audiência de uma reclamação trabalhista, estando as partes presentes e assistidas por seus respectivos advogados, foi homologado pelo juiz um acordo no valor de R$50 mil, tendo sido atribuído ao valor a natureza indenizatória. Então, o juiz homologou esse acordo e falou que os R$50 mil possuem natureza indenizatória, com as parcelas devidamente identificadas. O reclamante e o INSS, 5 dias após, interpuseram recurso ordinário contra a decisão de homologação do acordo. O reclamante, dizendo-se arrependido quanto ao valor, afirmando que teria direito a uma garantia a uma quantia muito maior. Já o INSS, insurgindo-se contra a indicação de todo o valor acordado como tendo natureza indenizatória, prejudicando a autarquia previdenciária no tocante ao recolhimento da cota previdenciária. Diante do caso apresentado e nos termos da CLT, assinale, então, a alternativa correta. Então, vejam, quando existe um acordo homologado, existe aí, se for de natureza indenizatória, não incidirá contribuição previdenciária sobre esse valor. Agora, se as verbas que compõem o acordo possuírem natureza salarial, por exemplo, 13º salário, saldo salarial, todas essas verbas salariais incidem contribuição previdenciária. Natureza de cunho indenizatório, exemplo, dano moral, cesta básica, aí não incidem contribuição previdenciária, entenderam? Salarial, existe contribuição previdenciária. Indenizatório, não incide contribuição previdenciária, certo? Então, diante dessa informação, vamos ver aí qual que é a alternativa correta. Alternativa A. Tanto o reclamante quanto o INSS podem recorrer da decisão homologatória e seus recursos terão o mérito apreciado. Bom, se houve um prejuízo à autarquia previdenciária, que é o INSS tem legitimidade recursal, pode recorrer. O reclamante, a gente vai aprender que não, porque a sentença homologada é irrecorrível, tá? Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. No caso, somente o reclamante poderá recorrer, porque o INSS não tem legitimidade para recorrer de recursos, já que não foi parte. Errado, tá? O INSS, a gente vai ver aí que através da União, tem legitimidade recursal referente às contribuições previdenciárias. Então, alternativa B, incorreta. Alternativa C. Somente o INSS pode recorrer, porque para o reclamante o acordo valerá como decisão irrecorrível. Então, a alternativa C, na questão 79, é a correta. Onde está isso? Lá no artigo 831 da CLT. Artigo 831. Vamos ler? Caput. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta conciliatória. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado, ou seja, o termo de acordo, valerá como decisão irrecorrível, salvo para a previdência social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. É exatamente isso. O reclamante não pode recorrer. Decisão de acordo homologada é irrecorrível, mas o INSS pode recorrer referente às contribuições previdenciárias, tá? A alternativa D vai estar errada porque diz que nenhuma das partes, nem o INSS podem recorrer contra o acordo, porque a homologação na Justiça do Trabalho é soberana. Totalmente incorreto, tá? O INSS tem sim legitimidade recursiva. Por fim, senhores, chegamos aí à questão de número 80, que diz assim: após a admissão e julgamento de um recurso de revista, o motorista por aplicativo que requereu vínculo empregatício com uma plataforma
teve seu pedido julgado improcedente por uma das turmas do tribunal competente. Na mesma semana, outro recurso de revista foi julgado de forma diametralmente oposta por outra turma do mesmo tribunal, reconhecendo o vínculo de emprego. Diante desta condição, nos julgamentos, assinale a opção que indica o recurso cabível para uniformizar o entendimento deste tribunal e em que órgão ele será apreciado. Bom, vamos começar aí corrigindo da B para frente para a gente entender o porquê que tá certo e porquê que está errado, tá? Então vamos lá na alternativa B. Então são duas decisões proferidas pelo mesmo tribunal, aqui no caso TST, tá? Porque é um julgamento de recurso de revista e o órgão competente para julgar o recurso de revista é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Uma turma entendeu pelo reconhecimento do vínculo e outra entendeu que não existe vínculo entre o motorista e o aplicativo, tá? A B diz que cabe recurso ordinário. Recurso ordinário para o TST, aí a gente já de cara vê que a questão está incorreta, tá? Recurso ordinário é para o TRT, Tribunal Regional. Então, B, incorreto. A C, embargos de declaração a ser apreciado pelo STF, também incorreto, tá? Letra D, conflito negativo de competência para o órgão especial do STJ, um órgão que não faz parte aí da Justiça do Trabalho, o STJ. Então, letra D, alternativa incorreta também. Então, só nos resta aí a letra A. Neste caso, caberá embargos para a cessão de dissídios individuais do TST, para que possa aí uniformizar a jurisprudência deste tribunal. Certo, senhores? Eu espero muito que vocês tenham compreendido de maneira clara, precisa, e estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento.